Gente, troquei de celular aqui. Peço mil desculpas. Essas coisas pra mim são meio imprevisíveis. Eu não sei muito bem como lidar com essas coisas tecnológicas que dão problemas do nada. Vamos ver se assim que Raíssa aparecer, eu mando convite. Só um instantinho. Marcele, Eliude. Vamos ver se... Pronto, deixa eu ver se eu consigo mandar convite pra Raíssa agora. Ah, agora foi. Sabe o que tá acontecendo? Eu não sei muito bem o que é que significa isso, mas aqui quando eu mando o convite para a Rai, aparece que a Raíssa precisa de uma versão mais recente do Instagram para poder participar. Não sei se precisa fazer alguma atualização, Rai. Deu para mandar, assim, aparece agora a opção de mandar convite para ti, não estava aparecendo. Mas aí quando eu mando o convite, que eu coloco para convidar, e aparece a mensagem de que precisa Ela pediu para falar no filme. Mas aí, manda aí o convite para mim, ver se funciona. Gente, a gente tá com um probleminha, mas paciência. Vai testar aí pelo computador, vamos ver se vai dar certo. Tá bom, vamos esperar um pouquinho a Raíssa. E aí, quem já tiver pensado algumas perguntas para fazer, já pode deixar nos comentários. O Marcos está aqui do meu lado me ajudando, então quem tiver perguntas aí já vai deixando, né? Eu não sei, é uma live que eu vou fazer assim para aprender também. Eu não conheço sobre ginecologia natural, também sei muito pouco sobre saúde cíclica. Acredito que muitos de nós, né, acabou se afastando muito desse tipo de conhecimento, que tem muito a ver com conhecimentos, né, ancestrais, né, coisas que nossas avós faziam, nossas mães talvez em algum momento. Mas aí é muito interessante, porque daí a gente vai tentar se reconectar com isso, né? E aprender um pouco. Realmente me coloco aqui como alguém que veio para aprender hoje. Porque nesse mundo que eu faço parte, né, eu me vejo muito distante dessas sabedorias, desses conhecimentos. Raíssa acabou de falar aqui que vai tentar entrar de um outro celular, gente. Então, vamos esperar mais um pouquinho. E é isso. Já podem deixando aí nos comentários, fiquem à vontade, né? Será que ela não pode pedir pro André instalar outra versão? Oi, Marcos. Tá falando que a versão dela tá atrasada, né? Talvez o André pudesse instalar a versão enquanto ela tenta em outra. Mas eu não sei se eles estão juntos. Gente, só um instante. Vamos ficar esperando aqui, pacientemente. Aqui Rai teve um problema com o celular de última hora e aí a gente teve que improvisar aí.
Mas assim, né? Imprevistos acontecem. Pronto, gente. Raíssa já tá certo agora. Vamos lá. Finalmente! Apareceu. Pensei que você ia me deixar aqui o dia Aconteceu agora. falar com pessoas que estão aí me vendo. Não, eu já estava aqui desesperada. Até o meu irmão tirou onda comigo, fez Menina, meu celular não carregou hoje. O carregador deu problema. Aí eu fui, peguei o celular da minha mãe. Aí com o celular da minha mãe não consegui também, porque ele estava com o aplicativo desatualizado. Fui tentar atualizar o aplicativo. Não tinha conta vinculada ao aplicativo na Apple Store, no negócio Store lá. E aí eu fui trocar de aparelho, aí lá vai eu trocar de aparelho. E toda vez que eu entro nessa conta, tem que mandar mensagem para o meu celular, que está com 1%. Então, assim, eu tava numa situação assim, missão impossível, mas rolou. Agora estamos aqui. Superou o Tom Cruise aí, né? Não deitamos, não deitamos. Ai, muito obrigada por aceitar o convite, né? Muito obrigada a todos que estão assistindo essa live também. Eu já tinha falado aqui para as pessoas que essa vai ser uma live que eu pretendo aprender alguma coisa, porque eu me comentada dessas temáticas, né? Ginecologia natural, saúde cívica. E aí, né, como eu já falei muitas besteiras por aqui, porque enquanto você estava por aí, eu estava tentando enrolar as pessoas. E aí, eu queria já, né, pedir para você se apresentar. Eu acho que quase todo mundo já te conhece, mas eu acho que sim, sempre a pena essa apresentação. Acho importante falar, se apresente, fala pra gente aqui de onde você vem, para onde você vai, como você chegou, né, nessa história de saúde clínica e, consequentemente, também na ginecologia natural. Fala aí, Rai, pra gente. Massa. Primeiramente, bom dia, né? Vi que Légia acabou de entrar também. Bom dia a todo mundo que está na live. Que massa ter vocês aqui para essa conversa, para essa partilha. Um cheiro, Marcos, também, que está por aí pelo ladinho. Bom, me chamo Raíssa, né? Mas a maioria do pessoal já está me chamando de Rai. E na verdade, toda vez que eu vou me descrever, eu nunca sei por onde começar aquela história, né? Rochelle disse agora, de onde você veio, para onde você vai. Mas assim, mulher, né? Me identifico com esse gênero, mulher, e eu vejo assim que minha trajetória, ela começou no momento que eu comecei a olhar para mim, porque enquanto eu vivia só olhando para fora, eu não tenho muitas memórias assim do que eu vivi, mas quando eu comecei a olhar para dentro, do que eu comecei a ver assim da minha história, é meio que eu vim, sou olindense, isso é uma marca importante. Sou olindense. Comecei a graduação em fisioterapia em 2015 e aí segui lá na Federal, decidi seguir, estudar o movimento, e quando eu cheguei no 8º período eu comecei a ter aula de saúde da mulher, mas antes disso, em 2016, eu estava assistindo um vídeo da Jujut, que é uma youtuber, eu não sei se aqui alguém conhece, e Jujut maravilhosa estava falando sobre mandala lunar, que é um calendáriozinho, meio que um diário,
que a gente anota nossos ciclos e nossas observações cíclicas. E aí tem o calendário da Lua também, enfim, tem várias outras coisas dentro da mandala lunar. E aí ela estava explicando que tinha tudo isso, toda essa relação da Lua com o ciclo, e eu fiquei assim, passada, né? Porque nunca tinha ouvido falar da menstruação dessa forma, assim, do ciclo menstrual dessa forma. E aí ela usou a palavra ginecologia natural. Aí eu saí catando tudo, né? Comprei a mandala e saí catando tudo e encontrei muita coisa assim na internet, mas era bem menos do que tem hoje. Hoje em dia tem bem mais coisa. E aí decidi aprofundar os estudos nisso. Encontrei Camila Gatti aqui em Recife, que fazia rodas de mulheres, e aí comecei a frequentar. Eu acho que eu passei um ano, todas as rodas que Camila fez, eu tava lá. E aí segui Camila mesmo. E muita gratidão por esses encontros todos, porque no meu primeiro encontro, inclusive, foi quando eu ganhei o meu primeiro absorvente, né? E foi muito lindo, assim, porque eu ganhei da menina que tava oferecendo isso lá, ela me deu. E sentindo que eu precisava conectar com isso, assim. E daí em diante foi só aprofundar, né? Começar a olhar para isso de outra forma. Então, enquanto nessa direção de ginecologia natural, foi assim que eu me encaminhei. E aí, a ginecologia natural, a gente vai falar mais para frente, ela não é um caminho que tem regras, né? Ela é muito subjetiva e vai muito do que você está sentindo mesmo. Então, não é necessário que você tenha uma super formação e tal, mas é necessário aprofundar os estudos no ouvir mesmo dos saberes. E é isso que eu tenho feito. Eu também pratico yoga, né? Não sei, eu acho que a maioria daqui sabe, mas eu também pratico Ashtanga, com a Dani Meira. E faz também mais ou menos uns 3 anos, a 4 anos que eu entrei nessa prática. E assim, transformadora, né? E combina muito com tudo isso que a gente vai falar hoje, assim, de saúde cíclica. Eita. Eu tô tentando colocar o nome aqui na live, mas não tá dando certo. Então, deixa assim. Entendi. Eu tô te escutando, tá, Rai? Joia. E aí, foi isso. Eu acho que é isso que, para me descrever, assim, eu não curto muito me descrever, porque é isso, eu nunca sei nem de onde eu vim direito, nem para onde eu vou. Eu estou no presente vendo o que está acontecendo. Vou fazer algumas formulações, assim. Mas é isso. Na verdade, foi mais uma brincadeira mesmo, né? Eu não pretendia que você respondesse de onde você vem. Então, Sei. Eu sei. eu também não ia responder se tivesse me perguntar. Sim. Várias pessoas conhecidas aqui na live. Um cheiro, minha gente. Diz aí. Eu também estava rindo muito dos comentários que a Leslie estava fazendo, né? Para variar, ela faz uns comentários engraçados por aqui. E aí, Rai, eu queria já, né, que você deu essa introdução, falou do teu primeiro contato, né? Eu já vi alguns vídeos da Jute Schultz, né? Eu não sei nem como é que fala muito bem. Mas eu confesso que eu nunca cheguei a ver. Se você falou, eu acho ela maravilhosa também, né? Ela é maravilhosa mesmo. E aí eu queria que tu falasse mesmo, né, de como é que funciona, o que é saúde cíclica. Fala aí pra gente, que eu quero aprender. Realmente também não sei, gente, como é que funciona. Quer dizer, eu tenho umas ideias, porque, né, conheço Raíssa, e Raíssa sempre traz essas... Eu sempre falo, é impressionante. Despertar aí. Mas, né, agora é valendo, vai lá. Vou aprender agora. Valendo, gravando, né? Literalmente. Então, eu estou escutando o retorno, Rochelle, tipo da minha voz. Não sei. Dá uma baixada no volume para ver se é isso. Pode ser que seja. Baixei. Pronto. Como é que ficou? Tô escutando nada, massa. Tá. Era só o volume mesmo. Uhum. Então, o que é saúde cíclica? Bom,
Primeiro eu queria que a gente se questionasse o que é ciclos, né? O que são ciclos, o que é essa ciclicidade, o que é ser cíclico, o que é ser cíclica, né? Porque ontem mesmo eu estava assistindo um filme, e aí nesse filme a galera fala sobre, um personagem, né? Fala sobre sermos como se fosse um sistema físico-químico, né? Internamente, e a gente às vezes esquece dessa natureza, dessas ciências da natureza que nos habitam. E essas ciências da natureza interna, elas são influenciadas pela natureza externa, né? Então, uma planta, ela tem o ciclo dela, a seiva dela, ela segue um ciclo que é correspondente ao ciclo da lua. Por exemplo, quando a lua está cheia, a planta ela está com a seiva lá nas folhas, radiante, né? Então, quando a lua está nova, já escurinho, ela desce a seiva para a raiz. E essas movimentações acontecem, né? Assim como o ciclo da água, o ciclo da lua, o ciclo solar, todos esses ciclos, eles vão influenciar na nossa biologia, e isso é provado cientificamente. Independente de ser, quando a gente olha para dentro e a gente percebe que as estações influenciam, que no inverno, se a gente prestar atenção, é um movimento de mais recolhida, enquanto no verão a gente está mais radiante, enquanto na primavera é um movimento de plantio, de expansão, de colheita, né? Colheita era essa palavra que eu queria. De colheita. Então, assim, eu sinto que para compreender saúde cíclica, a gente precisa olhar um pouco para o panorama que a gente vive, porque a gente vive o contrário desse olhar. A gente não vive olhando para os ciclos, a gente vive mirando a linearidade e mirando a produção linear. E isso é muito perigoso quando a gente fala de seres cíclicos, porque eu falo cíclicos porque, assim, em geral, tanto mulheres quanto homens e seres não binários e etc., todo mundo que está aqui vai sofrer influência dos ciclos. Geral, né? Porque somos seres e é isso, a gente somos esse apanhado de biologia, né? Então, assim como a natureza é átomo, está tudo interligado, assim, não tem separação, né? Então, como é que eu posso dizer? Eu botei uma palavra aqui, só que nem eu estou conseguindo ler. Então, eu vou mudar. Mas essas estruturas sociais que fazem a gente querer produzir sempre, que fazem a gente transferir o cuidado do nosso corpo, o olhar do cuidado do nosso corpo para alguém, essas são, assim, pontos, né? Que a gente pode pontuar, assim, que dificulta essa ciclicidade. E aí a gente passa a ter que falar sobre saúde cíclica, que é para mim, saúde já é cíclica. Eu não precisaria nem botar esse nomezinho, mas é assim, uma forma de chamar a atenção para esse lugar, que eu acho que a gente deixa muito solto, sabe? Eu acho A que gente deixa muito sem olhar mesmo. Diz eu aí. acho, Rai, que no mundo que a gente vive, né? A gente vive num mundo bastante masculino, né? E essa ideia da linearidade, assim, de tentar o negócio assim, o tempo no mesmo ritmo, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com a mesma disposição o tempo inteiro, né? Assim, como se a gente fosse tipo de um carro que deu a partida e vai-se embora e não tem nada ali que né, no meio do caminho. Sim. Sim, a gente tem uma estrutura que eu preciso dizer, ela é patriarcal e ela é androcentrista. Para quem não sabe o que essas palavras significam, uma sociedade patriarcal, ela é aquela que toma como referência e como paradigma de poder o indivíduo do sexo masculino. Assim como o androcentrista é tomar como referência coletiva o indivíduo do sexo masculino. Então, assim, a gente estando dentro dessa estrutura e dessa lei da máquina, como o André falou ali agora, a gente, mulher, não se encaixa. A gente precisa mudar o nosso ciclo, moldar o nosso ciclo
na maioria das vezes, segundo a medicina, torna ele linear para você não sentir dor e nem desconforto diante disso, e fica por isso mesmo. E passa a mulher a vida inteira tomando hormônio, porque no momento que ela começa a menstruar, ela começa a ter cólica, ela começa a ter inquietação, que são, pela ginecologia natural, movimentos de olhar para dentro e se questionar sobre o seu ritmo, né? Esses movimentos são exatamente o que a gente... Me perdi um pouco, só um minuto. E eu volto. É que eu sou meio vateada. Aí eu vou falando e me perco. Mas assim, a gente está dentro dessa estrutura e precisa estar consciente de que essa estrutura está presente na memória do coletivo. Sim. Porque por mais que eu não me identifique como alguém que toma como referência o paradigma do indivíduo masculino, eu preciso ter consciência de que a maioria está tomando. Então, se a maioria está tomando, isso vai influenciar sobre mim também. Lembrei. Era sobre tomar hormônio o resto da vida. Ela começa lá a ter a primeira menstruação e aí, vamos lá tomar um hormônio porque você está com cólicas terríveis. Aí começa. Aí toma hormônio, engravidou. Aí vou parar para engravidar. Aí parou, engravidou. Aí engravidou, passou um tempo. Aí depois da gravidez já tem hormônio também, viu? Porque tudo é hormônio terapia. Aí, hormônio também. Aí quando chega na menopausa, que você acha que a mulher vai relaxar, porque agora ela passou por todos os ciclos. Reposição hormonal. Então, assim, é pegar um corpo e colocar ele para servir uma estrutura que não cabe ele. E aí, para isso acontecer, eu preciso mudar a química desse corpo. Então, assim, para onde a gente está caminhando, né? E é necessário falar. Eu lembrei agora de um meme que eu vi na internet, assim, que era sobre a bula, né, do anticoncepcional, que aí tinha, né, eu prefiro morrer do que engravidar, né, porque quando você vai ler, assim, os efeitos colaterais, você fica... Nossa, eu tô quase, né? Eu tô com assim, a um passo, a qualquer instante pode acontecer qualquer dessas coisas comigo, né? Posso simplesmente morrer mesmo, ter um aneurisma, ou uma série de, sei lá, uma trombose, a qualquer instante, porque eu tô tomando isso, assim, é meio que o meme que eu vi, né? Eu prefiro morrer do que engravidar. É muito complexo, porque, assim, eu queria ler um poeminha, que não é... Ele é um pouquinho grande, mas, assim, ele é muito esclarecedor. E ele está no início do livro que eu recomendo para todo mundo, não é só para quem quer estudar ginecologia natural para passar adiante, é para todas as pessoas, que é o Manual Introdutório de Ginecologia Natural, da Pabla Pérez. É uma autora, ela escreve em espanhol, mas é um espanhol acessível, assim, para gente que fala português, dá para ir traduzindo de cabeça mesmo e só jogar umas palavras ali no Google. E aí eu queria ler porque ela realmente puxa muito a nossa atenção para onde a gente está, o que a gente deveria, para onde a gente deveria estar olhando, sabe? E é assim. Muito antes dos tempos começarem, dos horários começarem a serem listados, nós já tínhamos tudo. Tudo aquilo que agora parece impossível, incrível, inimaginável, serpenteava entre nós, como sabedoria remota e perdida. Todos os segredos do teu ventre, uma carícia dolorosa e cruel, a noite que os padres se levantaram contra a liberdade de nosso palpite de coração selvagem. A noite escura do massacre, quando as meninas foram condenadas a se submeter, quando as mães foram condenadas à dor do parto, quando a serpente foi enviada para o inferno, a maldição bíblica da dor primitiva, toda uma cultura silenciando o nosso corpo, o véu ignorante ao longo das gerações, dormentes sobre a sua própria força. A medicina como controle do corpo e a ginecologia como autoridade indiscutível. Em contrapartida, ciclos naturais como brutais heresias antiquadas,
atentando contra os milagres do progresso. E eis que você não pode saber nada sobre si mesma. Mulher, cega, boba, simples. Triste imitação do homem poderoso. E eis que você não pode saber nada sobre si mesmo. E ainda assim, não perdemos nada. No mais profundo e caloroso da memória da carne, o útero que ainda abriga toda a vida humana, a cobra que ainda dança, nossos corpos ainda pertencem a nós, incontroláveis e misteriosos. Podemos fazer dessa vida a nossa festa e de nossos nascimentos. Todos os orgasmos que devemos. As meninas que perderam contra o adulto. Então, assim, eu fico toda arrepiada toda vez que eu leio isso, porque... E me dá vontade de chorar, assim, porque é uma trajetória, né? Enquanto corpo mulher, eu gosto sempre quando eu tô... Eu achei muito forte Pode essa falar. parte, né? Que ela fala de simples imitação do homem poderoso, né? Eu não sei se foi simples mesmo, mas foi alguma coisa nesse sentido, né? Da imitação. Foi isso. Acho que realmente essa busca, né? Por tudo isso que a gente sempre está comprando, de como a gente tem que se encaixar em algo que não é possível, não é nosso, não é nós, né? Assim, e não é menor, Não né? nos representa, não nos representa e não é menor. Eu gosto muito de sempre perguntar, assim, onde é que está o corpo mulher no mundo? Né? Porque se a gente faz essa pergunta, a gente vai ver que o corpo mulher está sendo massacrado todo dia. E se for mulher trans, então, né? Então, assim, a gente tem que, com urgência, levar o olhar para esse local, assim. Não na perspectiva de problematizar mais, mas na perspectiva de começar a articular conversas, debates como esse que está rolando aqui agora. Porque realmente a maneira que a gente olha para o nosso corpo tem muita marca disso. Muita marca, né? E é isso. É muito, muito forte esse texto que você leu, assim. Chega a gente meio arrepiei. Porque eu acho que a Eu gente também me sabe, arrepiei, né? Que tadinho. a gente sente isso, né? A gente, assim, às vezes a gente não consegue entender. Eu acho que antigamente, assim, eu não conseguia muito bem entender, né? É aquela coisa de você estar sempre tentando alcançar uma coisa que parece que não dá, né? E aí o problema é com você. O problema é seu, né? Você que não consegue chegar nesse ponto, você que não consegue Sim. acompanhar algo que realmente não tem condições. E como o mundo ele é uma tentativa muito frustrante, a né? gente tem o mundo não ele é construído, ele não é assim porque naturalmente ele é assim, não, ele é construído para massacrar assim, qualquer coisa de feminino, né? Qualquer coisa que seja relacionada à mulher. É incrível isso, né? De como é um massacre total, né? Ele tem que estar correndo atrás de algo que não é nosso, que não é a gente, que não é nosso papel também, né? Total. Total isso. Rai, e aí eu queria, agora que tu falou, né? Eu queria não, eu acho que as outras pessoas também andam querendo, mas eu me sinto porta-voz. Inclusive, gente, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, porque aí no final eu vou dar uma lida, tá? A gente deixou um tempinho Quando para você isso. falou, acho que já tem umas perguntas aqui, né? E a Eliud fez. Aí eu vou deixar para daqui a pouquinho, no nosso mini roteiro. Aí, assim, quando destravou agora. De como que a ginecologia natural, Rai, ela está associada com essa saúde cíclica. Joia. Então, quando a gente fala a palavra ginecologia, é interessante a gente puxar a atenção
para o gineco, né? Que é um prefixo que vai associar exatamente ao sexo biológico feminino, a estrutura, né? Vulva, vagina e etc. Então, mas assim, tudo da ginecologia natural pode ser aplicado para todo mundo, né? A forma de abordar, ela pode ser aplicada para todo mundo, mas a ginecologia em si, ela aponta para isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como ela ajuda nessa questão da compreensão do ciclo, né? Primeiro, que a ginecologia natural, ela é uma ferramenta, e ela não é uma ferramenta que ela vem propondo dissolver as dúvidas que a gente tem sobre o nosso corpo. Na verdade, ela é o contrário. Ela vai fazer com que a gente bote em dúvida a forma que a gente observa o nosso corpo. Então, assim, e também criar a partir daí uma retomada de poder, né? O tal do empoderamento, né? Puxar essa atenção a partir do momento que você olha para como você está olhando para o seu corpo e você percebe que, eita, eu não quero pelo aqui, eu não quero pelo aqui embaixo. Por que eu não quero pelo? Eu não quero pelo porque me incomoda ou porque incomoda alguém, né? E outras perguntas que a gente pode fazer, né? Porque como a gente disse antes, como toda essa trajetória do corpo mulher, ela foi subjugada a tentar ser o homem, quando a gente passa a retornar esse caminho, o processo de resgate desse empoderamento é longo, né? Ninguém está livre ainda. Então, tipo, mulher 100% livre. Não está rolando ainda, né? A gente está na caminhada. E eu sinto que a ginecologia natural unida à saúde cíclica, ela aponta para esse lugar da gente olhar e começar a colocar, não pegar uma ferramenta e querer resolver as coisas, tirar todas as dúvidas. Agora eu vou usar meio mundo de chá para curar a minha candidíase. Eu vou usar meio mundo de chá para curar a minha endometriose. Não é meio assim. Não é bem assim. É primeiro começar a colocar em dúvida mesmo como é que você está olhando para o seu corpo, como é que você está abordando as sensações, né, que ele está te trazendo, e tomar essa posse mesmo, porque, como por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui para o Yoga da Federal, mas eu vou falar que eu acho importante falar essa visão do ciclo mesmo, assim. Só um minutinho, que eu tô com um pouco de calor e meu ventilador tá completamente virado para longe de mim. Pronto. Quando a gente olha, eu queria te fazer uma pergunta, Rochelle. Como foi, assim, para a tua primeira menstruação? Tu lembra de alguma sensação, assim? Como foi para tua família? Eu acho que assim, né, pra mim foi extremamente desconfortável, né? Eu achei totalmente desconfortável. Eu lembro que eu fiquei um tempão, assim, naquela briga, assim, porque eu não gostava, eu não queria, eu estava sempre desconfortável, eu tinha que ficar sempre, quando estava naquele período, além de eu ter, né, todos os sintomas de TPM, dessas coisas, eu ainda tinha que prestar muita atenção, ia ter que ficar sentada bem quietinha, não podia correr o risco de sujar a roupa. Toda uma norma de padrões, e aí, né? Aquele processo de meio que às vezes você vai criando. Na época, né, eu tinha uma sensação de nojo, assim, de mim, né? Aquela coisa de tipo, nossa, que coisa assim, nojenta. Eu não queria passar por isso, né? Eu queria ter nascido um homem que não tem que passar por isso. Eu realmente pensava. E eu realmente tive muito conflito com isso. Logo, né, no primeiros meses, pra mim foi muito ruim. Bem Total. Carol falou sobre nojo também, que é um sentimento muito comum da mulher para com o corpo dela. E isso é muito, muito potente, assim, porque a que ponto chega de manipulação de como a gente olha para o nosso corpo, porque, assim, é sangue, está saindo do seu corpo, aquilo ali é vivo. Se você põe numa planta, a planta faz, né? Então, assim, que potência isso tem, né? E a gente olhar para isso dessa forma, não pode ser algo que você, com 9 anos, 10 anos, 11, tinha isso tão formado na mente, né? Isso veio.
né? Através das gerações, esse olhar veio dessa forma. Então, desconstruir esse olhar é bem importante, e é por isso que eu vou pontuar a mesma coisa sobre o ciclo que eu pontuei no vídeo que eu fiz, que é o seguinte: quem quiser ver o vídeo completo depois, está no Yoga na Federal. Que é o seguinte: a gente tem uma tendência de olhar para mulher menstrua, então o ciclo ninguém considera, mas assim, a menstruação, como ela é uma fase gritante, porque você está menstruando, você está sangrando, né? Aí todo mundo olha assim, então significa que eu vou menstruar. Não, não significa que você vai menstruar, significa que você tem um ciclo, e esse ciclo, ele te diz muitas coisas. Então a gente começa lá o ciclo, vamos dizer que a gente comece na menstruação. Então a gente está naquele movimento de descida do sangue, de ficar no movimento que eu estou agora, de ficar mais quietinha, ou então tem mulheres que ficam mais nessa movimentação também, é bem pessoal, mas assim, é bem importante observar, né? E traçar essa escuta assim, do que é que o meu corpo precisa agora, né? E aí a gente sai da menstruação e começa a resgatar a nossa energia, né? E essa energia, ela vai ser o movimento da crescente, né? O crescente, o desenvolver, o planejar e tal. E aí, quando chega no movimento da ovulação, a gente tem o nosso pico criativo, né? E a gente tem esse pico criativo lá por 5 dias, tananã, e aí depois a gente vem numa queda, de hormônio, né? Que é correspondente ao período que chamamos carinhosamente de tempo para mim, mas que ficou conhecido como tensão pré-menstrual, que nada mais é do que um período de revisão criativa. E essa revisão criativa, ela pode ser de coisas que você está criando agora, ou pode ser de coisas que você está criando desde que quando você tinha 12 anos na sua cabeça. Então, fica tudo muito confuso, de fato, e a gente fica com todas as foices tentando se sair disso, né? Matar essas coisas todas para que na menstruação elas saiam e a gente se renove mais uma vez em um novo ciclo. Então, assim, isso é uma sabedoria, né? De uma potência que, se a gente fosse ensinada quando a gente está na escola, por exemplo, né? Dessa forma, se fosse ensinada dessa forma e não um monte de gráfico com hormônio e com coisas que não dizem absolutamente nada na prática sobre a gente, né? Talvez o olhar da gente mudasse. Então, por isso que eu defendo muito a educação sexual, porque eu acho que é por aí. Para mim, sempre a educação é o rolê. Então, nesse sentido da ginecologia natural, dessa tomada de posse, desse retomar dessa saúde cíclica junto, assim, eu acho que da educação sexual lá pequenininho, mas muitas questões, né, sobre isso também, assim, dentro do âmbito político. Mas é isso, acho que eu respondi tua pergunta sobre como essas duas andam juntas. É nessa perspectiva de olhar ciclos e trazer essa consciência de que a gente não é linear o tempo inteiro e que tudo bem não ser linear o tempo inteiro. Tá tudo bem, tá tudo funcionando perfeitamente se não tiver linear o tempo inteiro, porque eu nunca vi uma flor passar linearmente, só se ela for falsa, entendeu? Ela não vai ficar ali para sempre, ela vai morrer. Ela vai fazer essa movimentação. A fruta, ela vai cair do pé, né? E se ela não for consumida, ela vai virar adubo. Então, assim, tudo tem ciclo, tudo tem a sua movimentação, né? É como se faltasse do olhar para isso. E aí, a partir do momento que a gente olha, não falta mais, né? Porque é aquela história, quando você dá um tempinho, uma observação para o instante, já está fazendo uma grande coisa. É isso. Acho que é isso. Você falando aí dessa questão de a gente ser cíclico e tal, né? E aí eu sempre noto, assim, eu acho que, assim, as mulheres de uma forma geral, as mulheres que menstruam, né, no caso, a gente vai notar forte nesse período que a gente chama de período da TPM, né? E que não tem como você fugir, não tem buraco que você se enfie. Possa se enfiar.
né? Então aí sempre tem, né? Eu acho que nas outras partes do ciclo, né? Eu acho que como a gente às vezes está assim, tá bem, tá legal, tá tranquilo, então a gente não nota muito essa coisa do ciclo. Mas aí quando chega na TPM, aí não tem mulher que não vai notar a diferença, porque realmente é uma coisa assim, gritante, né? Uma coisa que tá ali gritando para você que, olha, tá acontecendo Isso, aqui. Tá acontecendo. isso é bem doido, assim, só olhar para. Pessoas, né, de como nós somos e tudo, né? E aí eu tava pensando assim aqui no Marcos, né? Porque eu não sinto tanto a influência das luas em mim. Eu não sinto tanto a influência das luas, né? As luas mesmo. E o Marcos, ele Uhum, sente as externas. essa coisa das luas. Pra mim, eu, tipo, tá tranquila. Se a lua tá cheia, tá ótimo. A lua tá minguando, tá ótimo. Tá nova, também. Mas, assim, né, de como que a gente se afeta. E não é só nós, mulheres, no nosso ciclo, mas nós, como seres vivos, né, temos aí mais ou menos em certo grau, né, mas a gente, assim, numa forma geral, a gente vai passar por esses ciclos, mesmo que a gente feche os olhos, não está acontecendo nada, né? Mas Sim. eu sinto muito isso, né? No ciclo nosso, não tem como escapar, né? E eu E queria pontuar também essa ciclicidade. esse ciclo, mas ele tem o ciclo da Lua. O ciclo da Lua que afeta muito ele. Ai, meu celular tá Pois descarregando. é isso que eu ia até dizer, assim, às vezes a gente começa a olhar, né, para ginecologia natural e eu vejo muito essa movimentação, assim, de tipo, vou começar a olhar para minha menstruação agora com a lua. Aí a mulher fica doidinha querendo menstruar igual com a lua nova. Gente, não é assim. Cada lua que vir a sua menstruação vai dizer sobre o momento que você tá, sabe? E assim, não adianta a gente querer não estar nesse momento, né? Muita gente faz assim, tô menstruando na minguante, preciso desapegar de alguma coisa. Sim, pode ser que você precise, mas assim, pode ser que também seja um movimento de outras coisas que você precisa desapegar, mas assim, que você nem tá tão atenta e que vai se repetir aquilo ali. E que tá tudo bem também, até que você perceba. Então, a gente tende, a gente mulher, e assim, falo mulheres trans também e homens trans, que a gente tende a olhar para o nosso corpo e procurar problemas, né? Problematizar o que o ciclo traz, assim. E tem que ter muito cuidado com essa observação da lua para não ficar numa coisa como se fosse uma regra menstruar em uma certa lua, né? Ou na lua cheia ou na lua nova. Não tem isso. Tudo é como é, né? Tal como é. A natureza se revela, se manifesta tal como ela é. A gente não controla ela, né? É como a própria Pablo Pérez disse no livro, né? Os nossos corpos, são misteriosos e incontroláveis. E é uma besteira do Ocidente, assim, a gente querer controlar esses ritmos, né? É uma besteira Tudo geral, assim. aqui tem que caber em alguma caixa, né? O nosso corpo tem que caber numa caixa, tudo tem que caber numa caixa, senão não dá certo. Aí eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal já fez. A Leslie fez uma pergunta. Qual a relação entre menstruação e os ciclos da lua? E aí ele fez uma pergunta que eu acho que eu vou deixar para o final, porque tem a ver com o nosso último tópico, que tem a ver com os desequilíbrios, né? Então, ele segura um pouquinho, que aí a tua pergunta vai caber nesse ponto. Vamos lá, Leslie. É o seguinte, a gente tem 4 luas, 4 fases, né, da lua. A lua, ela vai passar de nova para crescente, de crescente para cheia e de cheia para minguante em 28 dias. Então, esse ciclo ele vai ter 28 dias e acaba na próxima nova. Então, toda vez que tem uma lua nova, passou uma lunação de 28 dias. Sempre é 28. Não tem isso do mês que é 30, 31, esse calendário gregoriano, não. É sempre 28. 4 semaninhas. São 2 TPMs por mês.
Eu digo o ciclo é 28 dias, é menos de um mês. Toda Mas no instante passa esses 28 dias. No rapidinho. instante passa. É muito rápido. Na prática, a gente sente muito, né? Porque nos dias da lua a gente não pratica. Então, assim, a cada 2 semanas a gente tem um diazinho ali que a gente não vai praticar. Então, é muito rápido, realmente, para quem está observando. Então, como é que isso se relaciona com o ciclo menstrual? Essa é uma analogia que a gente faz, que ela é uma analogia energética, mas ela não necessariamente ela vai funcionar dessa maneira, certo? Por quê? Porque a gente não vive em CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, a gente vive oscilando. Então, por oscilar, não vai ser sempre assim. Mas a correspondência energética, ela realmente existe. De modo que o ciclo feminino, ele, na maioria das vezes, ele tem em média 28 dias, mas ele pode ter eu acho que é de 25, desculpa, eu não sei o menor número, mas é até uns 35, 32, 34, tá valendo. Passou de 35, é interessante procurar um acompanhamento. De preferência, um acompanhamento com um pouco mais de cabeça aberta. Então, a lua nova, ela vai ter uma energia correspondente à menstruação. Por quê? Porque na lua nova, a gente tem a movimentação da seiva das plantas para baixo. Os animais, eles vão ficar mais resguardados, os animais em geral, tá? Eles vão ficar mais resguardados. É um momento de menor energia disponível. Então, se assemelha um pouco com o que a gente vê na menstruação, como essa movimentação de descida. Tanto que, para menstruar, a gente precisa de um vaio, segundo a medicina hindu, né? A gente tem vários vaios que são os ventos do nosso corpo. E aí, a gente tem um que é o apana vaio, que puxa o nosso vento, a nossa energia para baixo. E ele é necessário para que ocorra a menstruação. Então, assim, há essa movimentação que é semelhante à movimentação das plantas no período da lua nova, né? E quando a gente vai para a crescente, por exemplo, a gente começa a ter uma crescida da energia. E aí, semelhante a isso, nas plantas, uma crescida da energia, nos animais, uma movimentação de começar a procurar o que comer, né? Então, tem essa energia semelhante aí à fase pré-ovulatória. E aí, quando a gente chega na lua cheia, ela tem uma energia que é correspondente à energia da ovulação, que é uma energia de expansão, né? De criatividade. Aí vem alguém me perguntar, Rai, mas foi lua cheia há umas 2 semanas atrás e eu tava, assim, querendo produzir nada, só queria ficar na minha cama, tá tudo bem. Era o que você queria na sua lua cheia. A sua planta está funcionando dessa maneira. Então, assim, também não vamos querer voltar para a regra, né? E aí, na lua minguante, é bem correspondente a uma fase pós-ovulatória, pré-menstrual, né? Onde a seiva da planta começa a descer, os animais começam a se recolher, há uma baixa da energia, começa a diminuir essa energia criativa. Então, são semelhantes. E aí, dentro dessas energias semelhantes, podem haver diferenças, né? E as diferenças, elas também vão apontar de alguma forma. A gente pode enxergar a menstruação como um movimento de nutrição e enxergar a ovulação como um movimento de criação, né? E aí a gente olha dessa maneira, assim, em que lua eu estou menstruando? Eu estou menstruando na lua cheia. Então, eu estou menstruando, nutrindo, numa lua de expansão. Então, o que é que eu preciso nutrir para expandir, né? Começar a associar essas energias. Estou menstruando na lua crescente. Então, o que é que eu preciso crescer? O que é que está precisando crescer? O que é que eu estou precisando nutrir para crescer? A mesma coisa quando eu estou ovulando na lua crescente. Aí já vai ser outra pergunta. O que eu preciso criar para expandir um pouquinho mais esse crescimento? Né? O que eu tô segurando e o que é que eu preciso expandir um pouquinho mais? Né? Então, assim, fazer essas associações que são comuns na ginecologia natural e no sagrado feminino,
mas que também não são, assim, oh meu Deus, necessários, né? Não vai também apontar necessariamente uma resposta, como eu falei. Isso não vale para gente ficar mais encucada, e vale mais para ter uma noção, assim, e uma noção desapegada, de, eita, tá aqui, tô vendo, posso fazer, deixa eu ver se eu consigo refletir e ter alguma resposta. Ah, eu tenho uma resposta, massa. Se eu não tenho uma resposta, tudo bem, let it go. Deixa pra lá, tá tudo certo. E aí a gente vai para o nosso último tópico, né? Que eu acho que é uma coisa interessante. Estou olhando aqui o horário. Que é sobre os desequilíbrios, né? Porque quem é que não conhece alguém que tem, sei lá, síndrome de ovários policísticos, endometriose, né? E tem que, sei lá. Assim, eu conheço várias pessoas, várias mulheres, né, com esses problemas, assim, então são problemas muito recorrentes, que acontecem muito mesmo, assim, demais, né? Não é uma coisa que você possa, é um caso isolado, é aqui ou acolá, não, é muita gente, é muita gente. Eu acho que atualmente eu tenho achado que tá mais difícil encontrar pessoas que não têm algum problema nessa ordem do que pessoas que têm, né? E eu acho que isso tem não é um problema é um problema porque esse problema acontece meramente, né? Tem alguma coisa que está por trás disso, né? E por que isso vem acontecendo com tanta frequência, né? E causando também muito sofrimento para muitas mulheres, né? Que já é difícil ser mulher, né? No mundo que a gente vive. E aí eu queria que tu falasse, né? De como que a ginecologia natural e os desequilíbrios, quer dizer, como que a ginecologia natural vai apontar, né, vai pontuar esses desequilíbrios que a gente tem, assim, com frequência. Joia. Então, né, realmente são muitos desequilíbrios e são muitas mulheres com os desequilíbrios. É fruto do que a gente já vem falando ao longo da live, mas, assim, eu sinto que é um problema de saúde pública, é um problema de saúde da mulher, de pouca estratégia e de pouca ação dentro desse âmbito pelo SUS também, assim. Porque, eita, meu professor Sérgio Salles entrou aí. Oi, Sérgio, tudo bom? Faz muito tempo, o professor preferido de história. E aí, a gente tende a absorver, sabe, muito dessa energia da saúde da mulher prejudicada, porque não se tem muita fala sobre isso. Por exemplo, eu chego no meu 8º período de fisioterapia lá, e aí eu começo a ter aulas de saúde da mulher, voltadas para a fisioterapia, né? E a gente vê o fortalecimento do assoalho pélvico como uma estratégia de melhora da saúde da mulher, né? Da consciência, tanto da consciência como de problemas também, assim. Mas o que a gente vê lá? É resolução de problema, né? É resolução de desequilíbrio. É já pegar alguém que está com incontinência urinária, que é um distúrbio que, na maioria das vezes, ele é simplesmente por questões de saúde pública mesmo, porque não faz sentido a maioria dos idosos chegarem à idade senil e desenvolverem incontinência urinária enquanto há o que fazer, enquanto há profissionais e a técnica do que se fazer. Então, assim, tudo dentro da saúde que a gente vive hoje em dia, dentro desse campo ocidental, está muito nisso. Está muito exacerbado porque está muito nisso, está muito na transferência do cuidado, está muito nessa falta de protagonismo da saúde, né? De olhada para dentro. E aí, quando você transfere para alguém que está numa autoridade indiscutível, isso é muito perigoso, porque além de estar nessa autoridade indiscutível, está geralmente associado à farmácia dentro da área de ginecologia. Então, assim, a hormonioterapia tem tomado conta, né,
de todos esses problemas, assim. A gente, dentro da ginecologia natural, como é que a gente aponta para esses desequilíbrios? A gente começa com aquela reflexão sobre como a gente está olhando para o nosso corpo, como é que está a nossa cabeça diante do que a gente está sentindo, o que é muito comum, por exemplo, candidíase. Vou usar o exemplo da candidíase. Então, a candidíase é um problema recorrente que as pessoas tendem a usar o remedinho lá, o fluconazol, aí ele tem um período de tempo que ele funciona, e aí depois você vai precisar tomar um outro, porque ele não vai funcionar mais. E aí a ginecologia natural começa a olhar, mas o que é que essa mulher está precisando? De que ela está se alimentando, né? Esse é o primeiro ponto do Manual de Ginecologia Natural da Pabla Pérez. Ela fala, tudo está na alimentação. Está tudo na alimentação. Na forma que a gente se alimenta. Não só do que a gente come, mas do que a gente se alimenta de sensações, do que a gente se alimenta de pensamentos, né? Da alimentação de todos os sentidos. E olhar para isso é necessário. Então, na ginecologia natural, o que a gente pode ter? A gente tem a candidíase, a gente pode tratar a candidíase com alho, pode tratar a candidíase com óleo de coco, pode tratar a candidíase com babosa, né? Tem maneiras de fazer isso, tem vaporizações de útero para limpeza interna. Aí os médicos vão falar, mas isso não funciona. É aquela coisa, né? A gente só sabe se a gente testar, né? Então, o poder das ervas, que dentro da ginecologia natural a gente não tem como passar sem falar disso, assim, do poder das ervas, ele é muito, muito significativo, muito relacionado ao poder das mulheres mesmo. As ervas, elas foram tão subjugadas quanto as mulheres. Então, quando as mulheres foram queimadas, elas foram queimadas pela sabedoria que elas tinham diante das ervas. Então, resgatar isso é resgatar exatamente o nosso empoderamento, né? Então, é olhar para esses desequilíbrios como fruto de uma estruturação que a gente vive e uma adequação que a gente tenta se encaixar o tempo inteiro, mesmo sem querer, né? E começar a voltar o olhar para dentro e para as ervas também como apoio, né? E tem problemas que a gente talvez precise da hormonioterapia, mas ela não é, assim, necessário, absolutamente necessária. Outra coisa que se trata muito como problema dentro da medicina tradicional é a menopausa, né? E a menopausa, ela não é um problema. A menopausa é o período que é um processo natural, tanto quanto o ciclo menstrual, né? Então a mulher passou por todas as menstruações dela lá, trabalhou tudo o que tinha para trabalhar, ou não, porque talvez não tivesse consciência sobre esse ciclo, de como levar esse ciclo para a vida, assim. Mas olhar também como isso é representado. Muitas vezes as mulheres nem estão com sintomas da menopausa e dizem estar. Tá sentindo um pouco mais de calor e que calor, acho que chegou minha menopausa. Não é assim. É um calor específico, pontual, no meio do rosto. Então, assim, tem várias coisas que passam e que a gente só reproduz sem nem saber se a gente realmente está sentindo, né? E é muita absorção, eu vejo muita absorção. Muita mesmo. E as mulheres menopausadas, né, que eu gosto de chamar plenipausadas, né, com essa plenitude, elas não precisariam se adequar mais. Não faz sentido elas se adequarem. Não faz nenhum sentido, já era para elas terem aprendido em todos esses ciclos, né? Que a adequação não é o movimento. Mas, enquanto a gente transferir o cuidado, a movimentação vai ser essa. Vai ser de tolher, né? Tinha outra coisa que eu queria falar. Sobre... Pode falar. Fala aí. Pode falar. Fala. Não, é só que aí eu já encaixava a pergunta que Pode falar. Eli fez, que é qual é o tratamento da ginecologia natural para a endometriose? Se é que tem um tratamento específico ou não, né? O que poderia ser feito? Bom, tudo depende muito, assim, do histórico
da pessoa, do que está rolando, de quantos dias esse ciclo está rolando, se está muito grande, se está muito pequeno, e todo um panorama deve ser traçado, né, antes da gente dizer assim, ah, faz isso. Não é simplesmente assim, mas a gente tende a indicar o chá de uxi amarelo e unha de gato, eles dois juntos. São, inclusive, tem estudos que fizeram, como que chama? Ensaio clínico, que fizeram com utilização de uxi amarelo e unha de gato, e assim, uma melhora gritante. Então, assim, eu acho bem interessante testar. Não vai te fazer mal se você tomar, assim, não é uma erva que é venenosa ou algo do tipo, não. Eu só não indico, de fato, se você tá grávida, né? Porque grávida a gente precisa tomar um cuidado a mais com relação às ervas, porque muitas ervas são emenagogas, como, por exemplo, a artemisia, que eu tenho aqui minha erva preferidinha, que é muito boa, por exemplo, para as mulheres que estão com dificuldade de descer a menstruação. Eu estou percebendo que vários ciclos eu estou ali antes da menstruação segurando. Aí o que a gente faz? A gente começa a tomar na fase pré-menstrual mesmo, já começa a tomar o chazinho 2 vezes por dia, 1 vez por dia, se não se identificar muito. E aí ela é bem emenagoga e bem reconectante com o feminino, a artemisia. E aí dá essa ajudada. Mas para endometriose, uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte, a anatomia da endometriose, né? A gente começa a sangrar em lugares que não são os lugares que era pra gente sangrar. A gente é para sangrar o endométrio, descamar, cair ali no útero, passar pelo canal vaginal e calcinha, né? Ou chão, ou terra, ou o que você quiser, né? Ou absorvente, que eu vou falar também sobre absorvente, preciso falar sobre absorventes. E aí, a gente, na endometriose, começa a menstruar, a sangrar em outros pontos, e por isso o sangue, o fluxo sanguíneo fica muito abundante. Dentro da ginecologia natural, é interessante perguntar onde você está criando. Se você não está criando em lugares que não é para você colocar a sua energia, sabe? É uma reflexão que a gente faz. E eu acho que é isso sobre endometriose. Deixa eu falar rapidinho sobre a importância de usar o absorvente sem ser o convencional. Tem um post no meu Instagram sobre isso, eu não vou me aprofundar, mas é bem importante porque reduz muitos desequilíbrios. Muitos. Muitos mesmo. Tem gente que tem relato de candidíase frequente, muda o absorvente para um absorvente de pano ou coletor, e tem uma melhora, assim, muito significativa, assim como de infecção urinária, de outros problemas também que podem acontecer. Então, eu acho bem importante procurar essas outras alternativas ao absorvente comum. Mas manda aí agora pergunta, para a gente encerrar com perguntas. A gente está aqui, deixa eu ver, a gente está aqui há mais ou menos 1 hora. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aqui, gente, nos comentários. Eu estou tentando olhar aqui. Gleice perguntou como funcionam os tratamentos de ginecologia natural frente a problemas corriqueiros femininos e como isso se dá nos ciclos. Uma coisa bem interessante dessa abordagem da ginecologia natural é que ela sempre vai depender da subjetividade da mulher, porque as ervas, elas trabalham muito nesse sentido. Então, eu tô com candidíase, mas aí eu tô me sentindo irritada. Aí vai ser um tipo de erva. Bota uma angélica para acalmar um pouquinho, né? Bota um óleo de coco, uma babosa, alguma coisa mais friinha para essa mulher. Já tô na candidíase, mas eu tô assim, me sentindo super culpada e sentindo de fato que meu corpo tá assim, que foi pela minha alimentação e não sei o que, pesando. Vamos para camomila, que essa matricária aí vai te dar esse acolhimento, né? Então, sempre vai depender da escuta, da partilha, sempre.
Uma coisa que não tem muito nos consultórios de ginecologia tradicional é a pergunta de como você está se sentindo, assim, com relação ao que está acontecendo, né? É olhado só o físico, só o que está visível. O que não está visível geralmente não é perguntado. E não é perguntado porque a ideia é suprimir mesmo. Então, é importante ter esse acompanhamento. Não tem como eu dizer assim, para tal coisa é isso, para tal coisa é isso. Eu sei algumas coisas assim, como por exemplo, para infecção urinária, banho de assento com alfavaca, para essa questão da menstruação, né? Qualquer erva minagoga, que seja essas ervas que puxam para baixo, se você não estiver grávida, você pode tomar para descer a sua menstruação, né? Então, tem sempre que se escutar. Eu acho que na ginecologia natural, um dos movimentos mais importantes é a escuta. Rai, teve a Renata Patrícia que ela comentou aqui, fez alguns comentários discordando, né? Dizendo que a menopausa é um problema e que acarreta várias complicações na saúde da mulher. Eu acho que eu acho que sim, né? Que pode acarretar. Eu acho que esse não é o ponto de que vai acarretar. Tem muita influência também no estilo de vida que a mulher também já leva durante a vida, né? Então, acho que se você já tem algum problema antes, eu acho que esse momento vai ficar bem aflorado. Mas exatamente, Rochelle. cada organismo é um organismo diferente, né? Como é que tu acha? Eu tenho uma professora que é de Gé, que ela é indígena, né, parteira do povo Tremembé. E ela simplesmente ela não teve nenhum nada, né? Mas ela sempre cuidou muito do corpo dela e dos ciclos dela. E o que a gente vê hoje em dia é um não cuidado, né? A gente não tem esse olhar para o ciclo como se ele fosse algo que fosse nos ensinar. A gente tende a ter esse olhar como uma coisa que não presta. Então, isso vai refletir, com certeza, no momento onde a gente deveria já estar pleno de saberes, assim, desse ciclo, né? A gente não saber de nada, vai rolar confusão, com certeza, no mínimo. No mínimo vai rolar confusão, né? E olhar para essa problemática e dizer que vai ficar por isso mesmo, não vai ficar por isso mesmo. Parou de menstruar, tá sem o ciclo, tá sentindo muito as influências de não ter o ciclo, vamos fazer um acompanhamento com a ginecologia natural. Cada fase da lua, você vai tomar um chazinho específico. E aí, cada uma vai puxar para o ciclo específico. Então, assim, tem essas outras oportunidades e esses outros saberes, né? Que a gente, dentro da universidade, dentro do acadêmico, a gente não vê. E a gente precisa respeitar esses saberes que não vêm de dentro da universidade. Porque apontar para eles e dizer que eles não funcionam é muito mais fácil do que experienciar, deixar que a pessoa experiencie sem problema algum e diga a experiência dela qual foi, né? Então tem que se ter cuidado, claro. Tem mulheres que sentem a menopausa muito forte, sim. É importante acompanhar, sim. Sempre vai ser importante acompanhar qualquer que seja o desequilíbrio, qualquer que seja a confusão que esteja relacionada a ciclo ou não, né? Mas com esse olhar de não transferência do cuidado e de não transferência do cuidado para a hormonioterapia, porque ela não é necessária. Eu posso dizer e repetir, ela não é necessária. Não é. E isso, vale salientar, foi dito por uma médica do Rio de Janeiro, chamada Belsaide, que é ginecologista, obstetra e informante também de ginecologia natural. Então, assim, não sou eu que estou dizendo. Tá? Não é apenas você, né? Exatamente, não sou só eu que estou dizendo. A Leslie perguntou também com quem mais ela poderia aprender sobre ginecologia natural, se tem alguém para indicar, quem são Tenho, sim. Para mim, a minha primeira figura foi Belsaide. Ela tem um site nos sites. Ela tem um site chamado ginecologianatural.com.br. Para mim, Bel é excelente, porque ela é médica e ela desconstrói muita coisa.
né? Foi por onde eu comecei essa caminhada. Tem outra professora minha, que é a Camila Gates, que também faz trabalhos interessantíssimos dentro da área de ginecologia natural e atende. Tem Live, que é Roda Eu Mulher, aqui no Instagram. Inclusive, está rolando um curso de ginecologia natural e saúde, ginecologia natural e autônoma pelo YouTube. E está no segundo módulo, acho que vai para o terceiro. E já está tudo gravado. E é pela Roda Eu Mulher, lá no YouTube. Eu acho bem interessante. A aula que a gente teve essa semana foi de saberes indígenas, né? Essa ginecologia natural e saberes indígenas. E é muito interessante ouvir esse pessoal. Muito interessante mesmo, para todo mundo. Não é só para as mulheres, não é só para quem está querendo me ensinar, mas para todo mundo que quiser aprofundar nesse conhecimento de si mesma. E também Morena Cardoso, que agora ela está fechando a página dela, Danza Medicina, mas com certeza vai ficar muita coisa gravada de Morena aí, e também tem o livro dela, A Menina que Virou Lua. Tem outro livro, que esse vai ser o último que eu vou mostrar e indicar, mas que ele é, assim, espetacular, que é O Seu Sangue é Ouro, da Laura Owen. Esse livro ele é de 1993, mas na época ele foi suspendido. E aí, hoje em dia, a editora Lotus 22 conseguiu de novo colocar ele à venda. E O Seu Sangue é Ouro ele é muito interessante, porque ele vai passar por tudo que a gente passou aqui, né? As crenças e atitudes, o resgate do ciclo menstrual, os rituais, recomendações de rituais, despertando para esse poder, enfim. Então, e outra coisa é começar o mapeamento cíclico, né? Que a gente tende a deixar o ciclo só rolando, e quando chega a menstruação, menstruei. Ovulei. Menstruei. Ovulei. É interessante a gente fazer esse acompanhamento de como está se sentindo dentro do campo emocional, dentro do campo físico, dentro do campo mental. Esses 3 campos sendo analisados semanalmente, diariamente, te dão um panorama muito, muito interessante sobre o que está rolando no teu ciclo. E eu acho que é isso. Gente, vamos encerrando a live, né? Eu agradeço muito, Rai, assim, por tudo que tu falou aí, por trazer pra gente essas coisas, né, que não, assim, geralmente a gente não aprende, geralmente a gente não escuta falar, eu quero deixar bem claro aqui que tudo que a Rai falou, né, eu fiz algumas ponderações como espectadora, não como alguém que entende do assunto, né, desde já deixo isso claro, né, eu não sou... Mas foi ótima. Você é mulher, aí você cíclica já falou de tudo. E queria agradecer muito, né? Essa live ela foi pensada para o Dia Internacional da Mulher, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Levem em consideração também que não é nenhuma maquininha, nenhuma caixinha, não existe uma receitinha que vai funcionar para todo mundo. Mas, assim, eu acredito, né? Eu já vi várias coisas, né? Eu tomo meu chá no meu período de TPM, eu já vi minha mãe fazer banho de assento, e esse tipo de coisa. E isso realmente funcionava, né? Funciona. E a gente simplesmente se desconectou disso e várias outras coisas. Então, é muito legal trazer esse resgate. E quem tiver interesse, depois fala com a Rai. Rai, muito obrigada e feliz Dia Internacional das Mulheres para todas. Beijo. Para todas nós, que a gente saiba nos olhar e refletir sobre qual é o nosso papel enquanto mulher, assim, mas não enquanto uma identificação mulher, mas como a gente vem vindo, né? Como a gente vem vindo enquanto corpo mulher. Essa é a reflexão que eu deixo, assim, para esse Dia da Mulher. Um cheiro, gente. Muito obrigada mesmo para quem acompanhou. Até a próxima. Beijo, bom domingo para todos. Bom domingo a todos.